Meu nome é Tereza Ramos, estou presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, sou agente de saúde da cidade de Recife, trabalho no PSF de uma comunidade chamada Córrego da Bica, sou uma das pedrinhas entre as 6 da equipe 2. Nossa posição é que todas as 3 etapas do curso sejam dadas, não apenas as 400 primeiras horas aula, que o agente de saúde, no final dele, receba seu certificado de agente comunitário de saúde. Senão vai dar um empurrão em quem estiver na nossa frente, para garantir que o segundo módulo do curso e o terceiro seja feito, para garantir que a gente discuta a questão do salário, enfim. A gente, a partir nesse momento, a gente dá uma parada na questão da comissão parlamentar e a gente vai tentando ver se a gente consegue ir resolvendo por outras vias e fazendo acontecer nas outras vias, principalmente a questão do vínculo empregatício, porque tem muita gente em segundo grau e o curso precisa, até o final dele, ver que as pessoas que têm o primeiro grau para, de fato, receber o seu certificado tão sonhado. O que para a gente é muito importante é que quem tem dúvida ou quem tem proposta contrária, venha para a discussão, dá sua proposta contrária e nos convencer. Me parece que a preocupação até hoje levantada é com relação ao financiamento, é com relação a esses profissionais depois. Eles vão querer ser melhor remunerados. A gente sabe que tudo isso existe e de fato isso vai chegar a acontecer mesmo, mas eu acho que a verba, o financiamento que é investido em qualificação de um profissional que está na ponta do serviço do SUS, de extrema importância, que ninguém mais hoje tem dúvida disso, que é importante. A qualificação que é dada para esse profissional, a gente está criando uma cara diferente da saúde nesse país. Então a gente tem que medir. Gasta-se dinheiro com isso ou deixa-se que se dane as comunidades, principalmente aquelas mais carentes que mais precisam da gente. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas pensarem em qualificação profissional do agente comunitário, porque é desse profissional que a gente está falando, mas eu diria de todos os profissionais, e a gente, quando fala, pensa financeiramente. Será que a gente está certo em tratar a qualificação profissional ou a escolaridade como financeiramente vai pesar para o país? Financeiramente, a lei de responsabilidade fiscal. Será que está certo, gente? E eu me pergunto, quando é que as pessoas estudiosas, as pessoas que tiveram a oportunidade de cursar a faculdade tantos anos, vão começar a olhar educação como qualidade de cultura e de vida de um povo? Quando é que vão interpretar qualificação profissional dos trabalhadores do SUS, inclusive os agentes comunitários de saúde, como qualidade de vida dos brasileiros? A outra coisa importante está sendo a noção de cidadania que a gente está tendo. A gente está conhecendo um pouco mais da nossa própria história a partir do momento que a apostila, que as aulas, ela induz você a ir buscar sua história, a ir buscar a história da comunidade onde você mora, e isso traz para a gente um sentido de cidadania muito forte, porque a gente começa a ver exatamente quem sou eu, de onde vim, qual é a minha origem, e o que é que estou fazendo aqui, onde estou hoje, como é que está. Em todos os aspectos, o curso tem sido importante. Até nas coisas mínimas que a gente imaginou quando deu a olhada inicial no material que a gente recebeu, que não tinha muita importância. Ó, isso aqui a gente já sabe. Para que tem ainda essa coisa aqui? Mas quando chegou a sala de aula, que começou a discussão, e começou a gente a discutir lá dentro, fazer lá fora, e trazer de volta e discutir novamente, a coisa toma uma dimensão tão interessante, mas tão grande, que tem sala de aula que a gente avança o horário, não termina o horário, passa do horário, porque a discussão começa a pegar um fervor interessante. Mas duas coisas que têm chamado muita atenção, as discussões têm sido muito interessantes em sala de aula, coisa que a gente nem imaginava que seria. Uma, com relação às fichas. Aquelas fichas que a gente não tinha muita importância, a supervisora chega e diz, toma, preencha aí. Todos os agentes sabiam que aquela ficha, a única coisa que ele servia era para ir para o sistema e vinha o dinheiro. Isso todo mundo sabia. Nada mais além disso.
Em alguns aspectos, as supervisoras repassaram, mas só se entendeu o dinheiro. Em outros, ninguém nem repassou nada, entregou a ficha e disse preencha. Então agora, quando a gente vai para a sala de aula e começa a discutir as fichas, e começa a ver para onde é que vai a ficha e para que serve aquelas fichas, todas elas, A, B, C, D, até o Z, né? Tem um monte de ficha. Rapaz, isso tomou-se uma discussão muito boa, muito interessante. E aí vai ser um problema para o ministério, porque aquelas fichas faltam na mão da gente, que é uma beleza. E vai começar a chegar as cobranças pelas fichas. Porque agora a gente sabe exatamente, todo mundo sabe para que serve a ficha. Todo mundo sabe agora para que serve a ficha. Então a gente quer preencher a ficha e quer mandar a ficha. E aí de quem não mandar a ficha para a gente. No entanto, a gente viu que as fichas têm muito mais importância do que isso. O preenchimento daquela ficha, ele vem para o Estado, para os gestores do município, no Estado e a União, como dados concretos que podem, a partir daquilo, ser elaborado propostas de política de saúde para interferir na situação de precariedade onde ela existe. Então, as fichas são muito mais importantes do que a gente imaginou. Não é simplesmente o financiamento, gente. É a possibilidade de, com aqueles dados que nós estamos levantando e enviando, ser traçado políticas de saúde capazes de atender a necessidade dos usuários. Eu acho que uma coisa muito... só terminando esse primeiro módulo. Duas coisas importantes, três coisas importantes eu diria que nós vamos ter no final disso, porque já está um indicativo. Primeiro, a questão da cidadania. A gente está se sentindo muito mais cidadão. Segundo, como cidadão já começa a confusão de reivindicar isso, reivindicar aquilo, porque tem que ter a ficha, porque tem que ter o material para eu trabalhar, porque enfim. Né? Estão reivindicando esse tipo de coisa. E terceiro, só o fato do curso começar já foi uma coisa extremamente importante para a gente. Essas três coisas já estão documentadas. Quem nasce primeiro nessa história são as associações municipais. Elas que junto criam as federações estaduais. E as federações criaram a confederação. Isso começou em algumas federações estaduais, elas foram criadas, antecede ao PAX, antes de 91, elas foram criadas pelos agentes que existiam, os agentes voluntários das pastorais. Então, quando o PAX foi implantado, isso só cresceu, apenas cresceu, mas já existia já a organização de federações estaduais com os agentes voluntários do PAX e dos projetos N de saúde não governamentais que existiam nesse país, sempre existiram há muitos anos. Então as associações, elas são filiadas, as municipais são filiadas às federações estaduais e as federações estaduais são filiadas à confederação, tá certo? Hoje a gente tem federação formada em 10 estados. Tem 10 estados onde a gente tem federação formada, filiada à confederação, que foram elas que criaram a confederação há 5 anos atrás. Esse é o segundo mandato. Que estados são esses? O Nordeste praticamente todo, exceto Alagoas e Rio Grande do Norte, e todos os 7 estados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, e só, federação criada só tem nesses estados. Em todos os 3 espaços, tanto no município, as municipais, a estadual, quanto a nacional, todos os diretores são eleitos em congresso, certo? As eleições nos municípios, elas são eleitas em congresso, ou às vezes não são congressos, são votações mesmo, são dias de eleição. E no estado é congresso, são os delegados das municipais que votam a diretoria da estadual. E na nacional são as federações estaduais que formam e votam na diretoria nacional. A gente tem financiamento pequeno, porque a gente não tem, por exemplo, o pagamento de imposto do imposto sindical, por exemplo, a gente não recebe ele, quem recebe isso são os sindicatos e tal e tal. Então a gente tem pequeno financiamento e a gente tem disponibilidade zero. Mesmo assim, acho que a gente tem crescido muito. Esse financiamento vem de onde? São a colaboração social. Os agentes tiram do bolso dele, os agentes pagam no seu município a sua associação.
do percentual que a associação recebe, contribui com as federações, e as federações desse percentual contribuem para a confederação. Qual é a função do agente comunitário de saúde hoje numa equipe de saúde da família? Acho que não só na equipe de saúde da família, mas também quem ainda está apenas no PACS, não é ainda a equipe de saúde da família. Fundamentalmente, nosso trabalho número 1, ir na residência e evitar que as pessoas adoeçam. Então, esse é o fundamental. E isso são ações que a gente for colocar a miúdo, a gente vai ver as ações de imunização, as ações de detectar as pessoas, os pacientes crônicos, a gente de acompanhar o pré-natal da gestante, de fazer as mulheres irem até a unidade, fazer seu exame do câncer de útero. Olha de onde nós nascemos. Nós nascemos de uma polêmica, muito mais se preocupando em dar um freio do cólera de qualquer outra coisa. Não tinha outro motivo, era barrar o cólera. Era a função da gente quando começou. E aí veio em seguida, antes da gente terminar direito, antes de controlar o cólera, a gente mergulhou na história da dengue. E não tinha tempo para mais nada. O treinamento, entramos com um treinamento específico para cólera e continuamos com um treinamento específico para dengue. E daí por diante. Aí foi se incorporando outras tarefas para o agente comunitário e o agente foi também fazendo aqueles treinamentos à parte. Aí vai lá um treinamentozinho de hipertensão, depois treinamento de amamentação, depois desenvolvimento e crescimento da criança, etc. E foi incorporando tarefas e foram incorporando também aqueles treinamentos aqui e ali. E a gente começou em 96 e tem algumas pessoas que sabem disso muito bem, porque participaram junto e somaram o esforço com a gente, querendo que a gente tivesse uma qualificação profissional, um curso técnico, que desse a gente um certificado, eu sou agente comunitário de saúde. E não aquele certificadozinho que a gente tem, que fiz um cursinho de amamentação, que fiz um cursinho. Eu quero um curso que diga que eu sou um profissional agente comunitário de saúde. Porque o agente comunitário, ele nasceu da comunidade, ele vive na comunidade, ele mora onde ele trabalha. Portanto, ele é uma pessoa daquela comunidade. Por isso que a gente, às vezes, reivindica muito do poder público alguns tipos de coisa, que aí o poder público diz, olha, vocês estão confundindo, isso não é papel de vocês. Porque a gente não consegue perder essa questão de ser a comunidade, de ser também o usuário, ser um trabalhador, mas ser também um usuário. E vai ser igual a todos os outros projetos, que já começou e termina com 2 anos, e termina com 3 anos, esse é mais um. E aí eu digo muito isso há 2 anos atrás, eu digo, esse também, o sonho da qualificação profissional, não vai terminar. Mas vai sim, nem que a foca torça o rabo, a gente vai terminar esse projeto todinho, 2º, 3º módulo, qualificar os agentes comunitários de saúde, o técnico de agente comunitário de saúde, as escolas técnicas vão fazer isso, porque tem competência para isso. Acho que assim, a gente defende que o agente comunitário de saúde ele seja efetivado no serviço com todos os direitos enquanto servidor. Aí, estatutário ou seletista. Já vimos que, por exemplo, a nível nacional não pode ser definido isso. Isso é uma definição que vai ter que ser tomada nos municípios. Então, as câmaras municipais, os prefeitos é quem vão ter que tomar essa decisão, porque a lei não permite, inclusive, que a nível nacional seja decidido qual é o regime jurídico, tá certo? Então, não estamos tocando nisso na lei complementar, porque vai ser, apenas estamos reafirmando que será o município que será responsável por isso. Como é que a gente conseguiu aprovar a Lei 51, a emenda constitucional 51? Não foi fácil não, gente. Os deputados não nos deram de presente não. Tá certo? A Lei 10.507, o Ministério não deu de presente para a gente não. A gente buscou. E a gente vai buscar. Primeiro, pela a capacidade de conduzir esse processo de forma mais adequada possível. Eu acho que as escolas técnicas, elas têm uma coisa com elas importante que talvez outras escolas não tenham. A ideologia política, a política partidária entra pouco, quase nada dentro da escola técnica.
As escolas técnicas estão lá para formar, para capacitar o trabalhador, respeitando sua vida, seu princípio, a partir da sua moradia, sem a tal da ideologia que tenta levar ou conduzir os assuntos. Então, isso a escola técnica estão de parabéns, porque elas têm feito isso com muita responsabilidade e com muita decência. Todas as federações que são associadas à Confederação Estadual, é isso que a gente passa como orientação. Briguem e defendam sua escola, porque ela é a nossa escola. A outra coisa concreta, olha, eu jamais vou querer a verba pública indo para nenhum setor privado. O que a gente puder fazer, principalmente dentro da área de educação e saúde, para que verba pública nenhuma vá para terceirização, a gente tem que fazer, porque a verba pública pequena mas a gente trabalha com ela. Quando ela vai para a terceirização, vai muito mais e não se tem a mesma qualidade do serviço, nem a mesma quantidade do serviço. Nem a quantidade não tem, quanto mais a qualidade. Não tem como garantir. A escola de Pernambuco, que eu elogiei muito, mas eu acho que isso se estende a todas as escolas. Eu falei muito de Pernambuco, porque estou lá perto o tempo todo, não de agora, não da agora do curso técnico, mas há muito tempo que a gente trabalha junto com a escola técnica, trocando experiência, pegando material, conversando, ouvindo um outro, há muito tempo isso, acho que uns 5 anos mais ou menos. E assim, nenhuma escola, sem ser a nossa escola técnica, chegaria onde a nossa escola está chegando. Por exemplo, os agentes de saúde das comunidades indígenas, os agentes de saúde dos assentamentos de reforma agrária, os agentes comunitários de saúde das comunidades negras. Tudo isso é uma coisa muito diversificada que a gente tem, não só no nosso estado, em todos os estados tem, e que a escola técnica está indo lá, às vezes até dá um prejuízo econômico, mas mesmo assim a escola vai lá e faz a capacitação e traz para a capacitação. A gente tem colaborado também com isso, que a gente tem um contato com esses agentes, a gente tem colaborado também, mas a escola não enfrenta muita dificuldade. Dificuldade com o pessoal da FUNAI, dificuldade, porque querem, não, tem que ser formado assim, e os agentes dizendo, não, a gente quer com a escola técnica. Então, isso é maravilhoso. Acho que se a gente não conseguir formar trabalhadores do SUS pela nossa escola técnica, a gente não vai conseguir formar, capacitar com mais ninguém. As escolas provaram que são capazes e que estão fazendo, que começaram e que vão terminar, gente. Não tenho dúvida disso, não. A gente vai terminar apesar dos pesares e apesar dos contrários. Como vai você? Eu preciso saber.